Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Momento Carreira. Aqui eu falo tudo para te ajudar a você arrumar um emprego ou você fazer uma transição. Eu sou Vinícius Gomes e hoje eu vou te falar do tema sobre o medo de falar em público. Esse é um tema que, sim, milhares de pessoas já passaram por isso, têm medo, né? Muitas pessoas têm medo de falar em público. E eu falo assim, quem nunca teve um medo de falar em público? Seja numa entrevista de emprego, seja para fazer uma apresentação, numa reunião. Então, assim, todo mundo já passou por isso. E isso acaba atrapalhando a gente, né? Igual eu dei um exemplo aqui, para fazer uma entrevista, para arrumar um emprego, ao longo da sua carreira, quando a gente quer desenvolver a carreira, se a gente não fala bem em público, a gente acaba tendo, pode ter algumas limitações no desenvolvimento na nossa carreira e na questão do crescimento profissional também. Por quê? Na carreira a gente vai fazer apresentações, reuniões, vai fazer palestras e também, gente, para expor a nossa ideia. Muitas vezes, tem pessoas, por ser muito tímidas, elas acabam deixando de expor suas opiniões em reuniões, sei lá, em palestras, justamente por causa da questão da timidez. E dependendo, seria uma ideia boa. Então, é muito bom a gente treinar essa questão da oratória, da gente falar melhor, justamente porque isso vai ajudar a gente ao longo da carreira e em várias outras situações do nosso dia a dia, né? E eu falo que o medo de falar em público é um medo muito normal, né? É lógico que no início eu falo assim, dá uma palpitação. Então, por exemplo, eu comecei a fazer, vou dar um exemplo aqui meu mesmo, eu comecei a fazer essas lives mesmo, ontem. E dá um certo medo, antes de começar a falar, a gente fica com receio, será que a gente vai errar? Não, mas isso é completamente normal. Tem até um estudo que foi feito, uma pesquisa na verdade, né? Foi feito por um jornal britânico uma vez, já tem um tempinho, foi em 2015, que foi feita essa pesquisa, né? Com mais ou menos 3 mil pessoas. E nessa pesquisa eles perguntaram quais eram os maiores medos das pessoas entrevistadas. E a maioria, que foi 41% das pessoas, o que elas disseram? Que o maior medo delas era de falar em público. Depois disso, tinha com 22% questões de problemas, as pessoas tinham medo de passar por algum tipo de problema financeiro, alguma situação financeira difícil. E em terceiro, mais votado, foi a morte. Então, sim, o medo de falar em público ganhou do medo de falar da morte, né? O medo de falar em público, como eu disse, foi 41%, da morte foi 19%. Então, por isso que eu falo que isso aí, essa questão do medo de falar em público, é um medo, assim, geral da grande maioria da população, né? Se você mesmo perguntar fazer uma enquete aí com os amigos seus, tudo, perguntar quais são os maiores medos deles, né? Você vai ver que um dos medos vai ser falar em público. E isso realmente é muito normal. Tem até uma pesquisa que eu vi uma vez, uma pesquisa de um doutorado, né? De uma fonoaudióloga. E nessa pesquisa, ela queria verificar quais eram os níveis de estresse desses apresentadores de televisão. E ela queria, na verdade, comparar os níveis de estresse de pessoas mais conhecidas. Então, até nessa pesquisa entrou aí o William Bonner, participou, Fátima Bernardi e outros apresentadores assim mais famosos. E ela comparou com pessoas iniciantes na carreira, né, que estavam começando na carreira aí jornalística, que ia fazer apresentações em jornais, tudo, e falar de uma certa forma para o público. E elas queriam verificar o nível de estresse. E ela, nessa pesquisa de doutorado, foi verificado que o nível de estresse, tanto de pessoas com mais experiência na carreira, quanto de pessoas iniciantes, era o mesmo. Então, isso aí é só para você ver o quão é normal a gente sentir, vamos falar, um batimento nervoso, né? Um batimento cardíaco mais acelerado, nervoso, antes de falar em público. A diferença, muitas vezes, que eu vou até falar um pouco depois mais, é que as pessoas mais experientes, ela tem um controle emocional melhor. E elas conseguem
vamos falar, disfarçar essa timidez, entende? Então, para você vencer na carreira, para você desenvolver, você também precisa vencer esse medo. Porque senão vai ser muito difícil você se, não vou falar que vai ser realmente mais difícil você arrumar emprego e também você crescer na carreira. E eu falo isso até por exemplo meu mesmo, né? Isso aconteceu comigo também, de ter dificuldade no início da minha carreira, porque eu não falava muito bem, eu não tinha uma desenvoltura muito boa a fazer apresentações, a participar de, principalmente aqui falando de emprego, entrevista, né? Porque eu sentia muito medo de falar em público. E por quê? Só para você entender, e as pessoas muitas vezes não sabem o porquê que nós sentimos medo de falar em público. Antes das apresentações, e também lá no momento, mas antes das apresentações, o que geralmente nós pensamos? Nós pensamos, se eu errar, se der um branco, se as pessoas não gostarem da minha apresentação, elas vão me julgar. Então, esses pensamentos e outros pensamentos parecidos igual esse, sempre passam na nossa cabeça quando a gente vai fazer alguma apresentação, quando a gente vai participar de uma entrevista de emprego, porque tem aquela pressão do momento. Então você fica pensando o que as pessoas, a gente pensa muito na questão, principalmente na questão do julgamento. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente fica mais nervoso, gera mais ansiedade, a gente fica com mais vergonha, e isso vai gerar estresse, insegurança, e então isso acaba sendo o quê? Traduzindo, a gente poderia traduzir no medo de falar em público. Seriam esses, vamos falar assim, esse pacote de sentimentos, de sentimentos, emoções, que é o medo de falar em público. E isso é uma coisa, e aí só para você entender, isso é uma coisa, igual eu falei, já é uma coisa normal, que passa por muitas pessoas. E por que a gente fica nervoso, por que a gente treme? Para você entender, o nosso cérebro, ele é programado para nos proteger quando ele sente que a gente tem alguma ameaça, a gente tem algum risco para a nossa vida. E o cérebro, então quando ele entende que a gente está passando por alguma ameaça, algum risco, ele solta os hormônios, nosso corpo libera os hormônios da adrenalina. E quando libera os hormônios da adrenalina, o que acontece? O batimento cardíaco aumenta, a gente fica geralmente assim, mais atento, mais observador. Por quê? Antigamente, quando vamos falar a gente lá nos primórdios, essa questão usava-se muito, né, da questão da sobrevivência do ser humano, porque quando ele via que ele ia passar por alguma situação de risco, alguma ameaça, o corpo fazia isso, liberava a adrenalina. E para que isso? Para a pessoa, né, lá os primórdios, ou fugir ou enfrentar a ameaça. O que acontece com a gente é porque a gente não vai fugir. Você imagina você numa entrevista e sai correndo. Você vai enfrentar, só que enfrentar é diferente do enfrentar do antigamente. O enfrentar antigamente era lutar. Só que acontece que como hoje a gente não libera, como o corpo libera esses hormônios e aí a gente fica parado, a gente não libera adrenalina, a gente não luta vamos falar, com essa ameaça, nem foge, aí a gente começa a suar, a gente começa a ficar nervoso, a gente fica com a boca seca, né? Aí muitas vezes tem gente que tem, vamos falar assim, problema de tensão muscular. Então é por isso que acaba a gente ficando, vamos falar assim, ainda mais nervoso, porque a gente treme, começa a suar, é justamente por causa disso. Porque o corpo entende que a gente está numa ameaça. Eu lembro muito bem, eu já até contei isso algumas vezes aqui até no meu Instagram, tem aí a minha história também, da minha primeira entrevista. Né? Eu fui fazer uma entrevista, primeira vez, para trabalhar na Telemar, e eu lembro muito bem, quando eu cheguei, era um auditório assim, gigante, devia ter mais de 50 pessoas na época, eu acho que eu tinha 16 anos na época, e mais ou menos todo mundo nessa idade. E eu lembro do meu nervosismo, né? Eu lembro da minha tensão. E aí foi tipo assim, eu lembro que no começo perguntaram quem queria ser a primeira pessoa a ir lá na frente, porque tinha que ir na frente do auditório e falar. E teve uma menina que levantou a mão e falou assim, nossa, eu pensei assim, nossa, a menina é muito corajosa, como que ela consegue? E aí foi todo mundo, e a pessoa que estava
fazendo, vamos falar, organizando, né, conduzindo, na verdade, o processo de recrutamento e seleção, perguntou quem queria. Se faltava, na verdade, perguntou se tinha mais alguém. E aí eu não tinha falado nada, aí acabou, eu levantei a mão e fui. Só que eu estava tão nervoso, que assim, eu fui no auditório, eu não conseguia ver ninguém. E antes, antes de ter ido, no momento lá que tinha, as pessoas estavam indo, eu estava muito nervoso, eu suava, e ainda tinha que ir lá na frente e falar as palavras que, vamos falar, que te definia, e aí eu ficava pensando as palavras, aí eu definia as palavras, aí a outra pessoa lá e falava, aí eu falei, nossa, agora qual palavra que eu ia falar? E isso só gerava, tipo assim, uma bola de neve, ia gerando, tipo assim, eu tava nervoso, o tempo ia passando e eu ia ficar mais nervoso, por quê? Eu tava vendo que tava acabando o número de pessoas e eu ainda tava num conflito interno, meu, se eu ia ou se eu não ia, para ver o quão estressante é essa coisa de falar em público, principalmente, geralmente, né, vamos falar assim, quando a gente tá no início da carreira. Então, eu lembro justamente muito bem dessa ocasião aí, como que eu fiquei muito tenso. E se eu não tivesse, vamos falar assim, né? Graças a Deus consegui passar, vamos falar assim, foi ali aos trancos e barrancos nessa primeira entrevista, mas graças a Deus eu consegui passar. E falando, igual eu falei desse doutorado, dessa pesquisa de doutorado, eu lembro também, na época da faculdade, né? Eu devia estar no, sei lá, segundo período, mais ou menos, devia ser 2004, 2005, eu estava na faculdade e eu fui participar de uma palestra, né, eu fui ver uma palestra do Luciano Huck. Mas era uma palestra pequena, que eu acho que era só umas duas salas de administração, sou formado em administração de empresas, e foi uma palestra mais assim, até mais descontraída, assim, tranquilo. Ele estava sentado, se não me engano, no próprio auditório onde que foi, ou numa cadeira bem pequena, assim, muito próximo da gente. E aí ele falou um pouco dessa questão. Ele falando que ele era uma pessoa muito tímida. Então as pessoas viam ele assim na televisão, tudo, né, falando bem, com boa desenvoltura, e ele falando isso, que ele era uma pessoa tímida. Então eu falo assim, como isso é uma coisa normal, né? E voltando até enfatizando aqui, a diferença é a gente controlar. Igual eu hoje e eu pegar eu no início, hoje ainda tem, igual eu falei no início aqui, eu ainda tenho medo de falar, eu ainda fico um pouco tímido, de início assim fico tremendo, mas isso geralmente, gente, é no início da apresentação, né? Por exemplo, falando aí de entrevista de emprego, você começa a falar, no início você vai sentir, mas depois aquilo, a adrenalina baixa e você começa a falar normal e fica muito mais tranquilo. E quanto mais vezes você faz a entrevista, mais você fica melhor, né? E falando dessa questão, porque como que os pensamentos, falando da questão dos pensamentos, né? Porque o que gera, né, o medo vem primeira coisa dos pensamentos. Igual eu falei, você tem os pensamentos, né? Você tem lá a situação, aquilo que você vê, então tem os pensamentos. E os pensamentos vão gerar esses comportamentos nossos, né? Nervosismo, e isso faz o cérebro gerar a adrenalina, tudo. Só que esse medo são crenças nossas, são crenças limitantes que nós temos esses pensamentos. E, por quê? Você fala assim, as pessoas vão falar assim, as pessoas vão me julgar, vai dar um branco, eu não vou conseguir, ou eu tô, sei lá, eu tô em ameaça. Isso são crenças, isso são pensamentos nossos, né? E o que são essas crenças limitantes? São coisas que nós acreditamos que nos limita, que nos bloqueia, não deixa a gente progredir, né? Quando eu falo, por exemplo, quando você fala, você tem medo, geralmente o corpo tem medo, por quê? A gente está passando alguma ameaça, algum risco. Mas qual que você pensar realmente, vamos falar assim, parar e pensar, qual que é o medo e qual que é o risco para a sua vida quando você está fazendo uma entrevista? É zero, né? É zero. Não tem ameaça nenhuma. Então, isso é gerado por quê? Pelos nossos pensamentos. Então, isso que faz. Então, quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos, isso muda também a questão do nosso comportamento e a gente consegue controlar. Eu vou até falar um pouco mais de algumas dicas
para a gente conseguir controlar melhor essa questão, para a gente conseguir falar um pouco melhor em público. E como eu fiz também para começar a falar. Uma coisa que eu falo também, existem graus de timidez. Então, se a pessoa é mais tímida, vai ser mais difícil do que uma pessoa que é mais extrovertida, menos tímida. Eu, no início da minha carreira, eu era muito tímido. Tanto que eu dei o exemplo aqui para vocês como que minha primeira entrevista foi muito difícil. E não só minha primeira entrevista, o início da minha carreira, nessas questões, foi bem difícil. Tanto que eu falei, por exemplo, na live de ontem, eu falei, comentei do processo de desenvolvimento humano que eu passei. Justamente por isso que eu falei ontem de hard skills, soft skills, né? E essa parte de soft skills minhas, eu precisava melhorar. Então eu passei por um desenvolvimento humano, fiz um processo, né, com desenvolvimento humano, e eu melhorei muito essa questão da minha timidez. Acontece que eu falando, como que eu falei, como a questão de grau de timidez, ela impacta muito. Por quê? Geralmente, quando a gente é mais tímido, a gente muitas vezes, se você perceber, se você é uma pessoa muito tímida, ou se você pegar uma pessoa que é tímida, pergunta para ela, que você vai verificar. As pessoas que são muito tímidas, geralmente elas se criticam muito. Elas acham que o que elas estão fazendo, geralmente não é bem feito, entendeu? Ela acha que sabe aquela expressão, a grama do vizinho é melhor? Então, a pessoa que tem um alto grau, vamos falar assim, de timidez, ou é mais tímida, geralmente ela tem muito isso, ela se critica muito, né? Eu lembro isso, apesar que foi até na época da faculdade, mas aí eu já estava um pouco mais, foi no meio da faculdade, mais ou menos. Eu fui fazer uma apresentação na faculdade, e essa apresentação era a apresentação final, valia muitos pontos, né? E quem ia julgar eram dois professores da faculdade, e sabe aqueles professores, os mais críticos, né? Então, eram dois professores mais críticos que iam julgar. E aí eu falei, gente, nossa, vai ser tenso essa apresentação, né? Como que vai ser difícil? Aí, beleza, fomos lá, eu e a equipe, né, o grupo que estava fazendo esse trabalho junto, e a gente fez a apresentação, outras pessoas apresentaram tudo. Aí chegou no final, esses dois professores, foram falar de cada apresentação. E aí eles elogiaram muito a nossa apresentação, muito a nossa apresentação. E aí aquilo, pensando, né? Como que a gente... Aí eu pensando, olha só, são professores, na época eu pensando, né? São professores que realmente eram bem críticos, bem rígidos, também nas questões de ser muito certo e tal, e eles elogiaram. Deve ter um ou outro que eles não falaram tão bem assim, que acho que também o pessoal levou mais nas coxas, né? Na faculdade, não só a faculdade, escola, sempre existe isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer as coisas sempre muito bem feitas, tal, né? Isso aí vem também muito da questão de criação. Então, olha como eu julgando antes, falando, nossa, não, mas vai ser difícil, não sei o quê. Então, a questão do pensamento atrapalha a gente muito, né? Não só para essa questão, principalmente para essa questão de fala, que eu já disse aqui para vocês, como ao longo da nossa carreira, como a questão do pensamento atrapalha a gente em várias situações, né? Dependendo de uma apresentação dessa, como eu já, vamos falar assim, nessa época eu já controlava mais a questão de falar em público, então eu treinei antes, treinei antes para essa apresentação final da faculdade, e foi bem tranquilo, né? Mas se fosse provavelmente no início da minha carreira, eu ia pensar, nossa, são os professores mais críticos, os mais rígidos, vai dar problema. Ia chegar lá, provavelmente por causa do nervosismo, eu ia acabar me atrapalhando, né? Então tem muito essa questão. Também lembro, falando disso, de entrevista de emprego, essa questão do nervosismo, eu lembrei de uma entrevista de emprego que eu fui fazer uma vez, né? E a gente, como eu estava falando da questão da grama do vizinho, né? A gente tem muita essa questão de comparar. Eu comecei na minha vida aí,
Então, eu lembro de uma entrevista que eu fui fazer, essa entrevista era para diretor. Aí eu cheguei nessa entrevista e quando eu cheguei lá e comecei a ver as pessoas falando, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Tipo assim, por quê? Eu comecei a comparar. Eu falei assim, aí, como é aquilo? Eu já estava nessa época, eu já tinha até saído da faculdade, então eu já estava bem mais tranquilo quanto a isso, dominava bem a questão de falar, principalmente em entrevista de emprego. E aí, eu pensei, gente, se a pessoa que fez né, estava fazendo recrutamento e seleção, viu meu currículo e me chamou, então é porque eu estou apto. Por quê? Né, no meu currículo não tinha nada que eu tinha contado mentira. Tudo lá era realmente que eu tinha experiência, né? Depois eu fiquei pensando que provavelmente eu fui para essa entrevista e a maioria das pessoas, porque era uma vaga de diretor, a maioria das pessoas que estavam participando eram pessoas bem mais velhas. Na época eu devia ter uns, sei lá, 26 anos, na época eu devia ter mais ou menos isso. E a maioria das outras pessoas devia ter tudo mais de 40, com certeza devia ter tudo mais de 40, né? E eu falei, gente, se ela me chamou é porque eu tenho experiência, porque como eu era consultora, eu trabalhei em várias empresas, com várias coisas, que entrava realmente dentro da vaga, né? Então, eu mudei o pensamento na hora, eu falei assim, ó, né? Não tem porquê, ela me chamou, então deixa eu fazer uma boa entrevista de emprego. Falei bem, tudo. Sim, realmente, acabei não passando. Lógico que tem cargos que a idade tem hora que acaba contando, né? Não sei se foi o caso nesse, mas só lembrando como que o pensamento pode atrapalhar. É a mesma coisa lá da faculdade que eu falei, por exemplo, nesse momento de entrevista, como eu comecei a ver as pessoas, eu poderia ter ficado mais tímido, mais, tipo assim, vamos falar, tipo, seria mais murcho, entendeu? E fazer uma apresentação assim, mais, sei lá, muito, muito inferior do que eu já estava acostumado a fazer, entendeu? E então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de pensamento. E lembrando isso, ao longo da minha vida, o que eu comecei a colocar de estratégia para mim e para passar em entrevista de emprego, uma das estratégias que eu acho que dava muito resultado eu sempre que eu ia participar de uma entrevista de emprego, eu queria ser o primeiro a apresentar. Então, se perguntava quem queria ser o primeiro, eu já levantava a mão. Bem diferente quando eu comecei lá a minha carreira, né? Que eu fui o último. Eu queria ser o primeiro. Por que eu queria ser o primeiro? Porque eu, na minha cabeça, eu me garantia muito nas entrevistas de emprego. Eu já estava no nível que eu tinha uma autoconfiança, tinha tipo assim, uma autoconfiança muito grande em mim, né? Então, eu queria ser o primeiro porque não sei se é estudo, mas eu já ouvi falar que muitas vezes, e não é nem só ouvir falar, você com certeza já pode ter passado por isso. Sabe quando você vai em algum lugar, você vê, por exemplo, você vê uma apresentação, aí a primeira apresentação foi muito boa. Aí vem a segunda apresentação, aí você vai comparar. E logo você vai falar, nossa, essa segunda apresentação foi tão fraquinha, né? Tão pior. Mas por quê? Dependendo, não é que né, a apresentação, falando aqui com um exemplo de apresentação, foi pior. É porque a outra foi muito melhor. Então, a gente tem tendência a comparar. É normal do ser humano. Então, logo, aquela outra apresentação ficou, vamos falar, inferior. Então, por isso que eu fazia isso na entrevista. Eu queria ser o primeiro porque, como eu me garantia muito, vamos falar assim, né? Sem modéstia, vamos falar, né? Porque eu comecei a passar em várias entrevistas de emprego, então falei, pô, eu acho que fiquei bom nisso. Então, eu queria ser o primeiro. Aí, logo, a segunda pessoa que ia falar depois de mim, ela tinha que ser muito boa. Porque eu tinha subido muito o nível da entrevista. Então acontecia, eu sempre fazia isso. E acredito que deu certo, né? Ou se não, se eu não conseguia ser o primeiro, eu gostava de ser o segundo. Minto, eu gostava de ser o último. Porque na minha cabeça era assim, vou fechar vamos falar assim, a última impressão é que fica. Então poderia ser, pô, várias pessoas já se apresentaram, né? Lógico que podia ter pessoas, e lógico, e sempre tinha pessoas que apresentavam muito bem, mas a última poderia ficar mais na cabeça do recrutador, dependendo porque foi muito bom. Então tinha essas estratégias assim.
eu acho que essa de começar, eu acho que até vale até mais do que, vamos falar, do que a última, de que ser a última pessoa. E aí, falando de dicas para a gente controlar essa questão do medo de falar em público, né? Eu já falei aqui algumas vezes, tudo, que o que acontece? A gente fica com medo, por quê? Por causa da questão do pensamento, né? Os pensamentos que vêm nas nossas cabeças. Então, a gente tem o quê? A gente tem que mudar o pensamento. Então, se você pensa, nossa, não vou dar certo, eu estou com medo e tal, muda esse pensamento. Você tem que tornar esse pensamento mais positivo. Aí tem gente que fala, Vinícius, mas, beleza, para você é tranquilo, né? Agora que você já fala tudo. Mas não é isso, gente. Isso aí é treino. Mudar pensamento é treino. E uma dica que eu posso te dar, então, você fala assim, eu não consigo mudar o pensamento, volta o pensamento, o medo é muito grande e tal. Você pode trabalhar uma coisa que a gente fala em PNL, já fiz curso de PNL, ancoragem. O que é ancoragem? É você ver, dependendo de algum objeto, alguma coisa, e você lembrar de um momento bom, um momento que você viveu, um momento que você se sentiu, vamos falar assim, energizado, né, empoderado, e isso vai fazer você, tipo assim, participar de uma entrevista de emprego muito melhor. Então, por exemplo, uma ancoragem que você pode usar, tipo assim, uma fitinha, ou se você tem uma pulseira que alguém te deu, alguém especial, você pode olhar para esse símbolo e lembrar. Você pode levar um objeto dentro do bolso, algum objeto, mas tem que ser um objeto pequeno para levar no bolso, né? Ou as mulheres numa bolsa, para você lembrar daquele momento e aquilo trazer de volta aquele sentimento bom, porque isso vai te dar, como eu falei, sentimentos melhores. E na hora que você participar de uma entrevista de emprego, você vai muito mais tranquilo, né? Você pode falar, Vinícius, mas eu não tenho objeto, tal. Então coloca uma foto no seu celular. Então, hoje em dia a gente está com o celular para cima e para baixo. Coloca uma foto de um momento bom na sua vida, que você vai recordar, que vai trazer esses sentimentos e sensações boas para você, porque antes da entrevista, olha, mentaliza aquele momento e lembre o que você sentiu naquele momento daquela foto. Eu falo isso porque o cérebro, só para você entender, o cérebro, ele não distingue, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. É por esse motivo, por exemplo, quando você está sonhando e se você sonha caindo de um prédio, você acorda. Por quê? Ele toma um susto, porque o cérebro não consegue distinguir. Então, se você tem uma foto de um momento que você se sentiu muito bem, você fecha o seu olho e tenta relembrar com o máximo de detalhe, tenta sentir esse momento, porque na hora que você estiver indo para a entrevista, faz isso antes, minutos antes da entrevista, na hora que você estiver dependendo na sala lá esperando, na sala de espera esperando, ou momentos antes da entrevista, dependendo se for home office, né? E para o quê? Para você ficar energizado, ficar com aquele sentimento bom. Então, isso é um treino que você vai mudar os seus pensamentos negativos, de nervosismo, tudo, tá? Outra coisa que eu falo muito é a questão de postura. Gente, olha a questão, na hora que você for falar, questão de postura, peito aberto, né? Muda, porque isso também muda você mudar o corpo, ela vai mudar a sua fisiologia, entendeu? Então, sim, peito aberto, sentado ereto, olhando de preferência no olho do recrutador. Isso é uma dica que eu falo para todo mundo. Quando for falar com alguém, principalmente em entrevista de emprego, olha no olho do recrutador, porque isso passa segurança, isso aí passa confiança, entendeu? E vamos falar, a questão do falar em público tem muita questão também da comunicação não verbal. Então isso é muito importante você saber na questão da comunicação verbal. A questão da gesticular os braços, é sempre bom gesticular os braços, não ficar com os braços, sabe? Falar assim, isso vai transmitir que você está inseguro, que você, dependendo, não é uma pessoa que confia em você, que não, dependendo do que você está falando, não é verdade. Então, sim, gesticular, lógico, você não pode gesticular muito, tudo. Então, toma muito cuidado nessa questão da postura, presta muita atenção. E no começo pode ser até meio forçado, mas depois você vai ver que fica muito mais natural, tá? E isso é como eu falei, o corpo... Tem até uma frase que todo mundo fala aí, você já deve ter escutado. Já ouviu falar? O corpo fala? Então o corpo fala. Então, isso de sentar bem, ereto, olhar na posição, questão também do tom de voz, isso faz muita diferença para a questão de
entrevista de emprego, tudo. Então presta muita atenção nisso, né? Outro ponto, que aí eu falo que esse assim é fundamental, né? Esse é um dos pontos que mais fizeram diferença, que mais fez diferença na questão de eu começar a passar em muita entrevista de emprego, é a questão de treinar. Então, treine antes de você ir para uma entrevista de emprego. Treine antes o que você vai falar. É lógico, gente, você sabe, né, a sua vida profissional, porque você que viveu ela. Mas o cérebro ele tende a esquecer coisas que não são marcantes na nossa vida. Então pode ter detalhes que são importantes para a vaga que você vai participar, que é importante você citar, que você provavelmente, se você não treinar, você vai esquecer. Então o treinamento é fundamental. Então treine questão de falar, treine a questão de postura. E por que isso eu falo que é muito importante? Eu vou dar um exemplo, olha só como que é importante a questão do treino. Porque quanto mais você treina, mais você melhora, mais você aprimora, porque você faz uma, você faz duas, você faz três. Eu lembro que eu treinava várias vezes. E aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você pegar aí jogador de futebol, você pegar o Messi, Cristiano Ronaldo. Pô, tem gente que vai falar assim, não, que para que esse pessoal treina? Eles são os, né, já ganharam várias vezes melhores do mundo, tudo. E por que eles treinam? Justamente para aperfeiçoar. Né? E o que o Messi treina? O que o Cristiano Ronaldo treina? Treina toque de bola, treina passe, treina chute a gol. Há coisas que você pensa assim, pô, mas esses caras já sabem isso de cor salteado. Mas se você pegar também atletas de alta performance, né, você vai ver quantas vezes eles treinam. Igual quem quer fazer lá maratona. Por que a pessoa corre não sei quantas vezes no ano para correr uma maratona só? Ou meia maratona? Justamente por isso, para a questão de treinamento, para a questão de, tipo assim, fica cada vez melhor. E a questão de falar em público, principalmente para entrevista de emprego, é fundamental você treinar. Eu falo que é muito importante, uma dica que eu falo que você pode treinar na hora que você estiver treinando, é grave. Grave você treinando. Só que, um detalhe, quando você estiver gravando, se você errar, não pare. Coloca lá a câmera, tudo, e coloca para gravar. E mesmo se você errar, você continua. Porque na hora que você for ver, você vai ver onde que você está errando. Então fica muito mais fácil de você melhorar, corrigir. Eu falo assim, seria melhoria contínua, entendeu? Porque senão você errou, aí você para, a gravação volta, aí começa a gravar de novo. E você não vai realmente lembrar onde que você errou. Então, grava direto e aí você vai assistir. Aí você vai ver realmente quais são os pontos que você está errando. E você corrige isso, entendeu? Então, é fundamental. Se, vamos falar, de tudo aqui que eu falei, você guardar essa parte de treinar para entrevista de emprego e fazer isso várias vezes, você vai ver que vai fazer muita diferença. E aí eu falo assim, não vai fazer diferença só para entrevista, né? Com certeza você vai começar a passar mais. Só que também isso vai fazer diferença para a sua carreira, porque você vai treinar a falar, tudo, então vai ficar mais tranquilo, né? Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Amanhã eu vou fazer uma outra live com outro tema. Se você quiser, tiver qualquer dúvida, pode deixar sobre esse tema. Pode deixar aqui sua pergunta, pode mandar uma mensagem para mim e pode mandar sugestões também, que eu vou trabalhar aqui, trazer lives para você, para ajudar você a arrumar emprego aí nesse ano de 2021, ou para arrumar um emprego novo, caso você esteja desempregado, ou para fazer uma transição de carreira, caso você não esteja satisfeito com o seu emprego atual. Abração, até mais, gente. Tchau, tchau.